Som. Bom dia. Que bom, a turma está animada hoje aqui. Quero agradecer a Gladys pela apresentação tão amável. Quero agradecer o Pereira, que está aqui com a gente. Agradecer o Paulo Pontes, nosso presidente, e o convite, então, feito pelo Centro Espírita Allan Kardec, para que nós estejamos hoje, nessa manhã de domingo, aqui com vocês. Queria saudar todos que estão aqui presentes e queria saudar aos nossos alunos que estão ali na frente, também acompanhados pelo Alexandre, nosso companheiro na evangelização. E aí a nossa responsabilidade aumenta, que os nossos alunos também estão aqui nos assistindo, nossos companheiros. Gente, esta manhã é um presente que vocês vão ter da Coordenadoria de Infância, Juventude e Família, o CINF. Então, nós preparamos com muito carinho já há alguns meses a manhã que vocês terão hoje. Essa manhã começa com uma palestra da nossa parte aqui, e vocês estão habituados com a palestra de 1 hora, Hoje vai ser mais curtinha, meia hora, 35 minutos, porque a segunda parte desse presente que nós preparamos vai ser a apresentação artística do nosso coral Estrelinhas do SEAC, que é regido pela querida amiga, companheira e maestrina Adriana Mendes. Bem, eu quero começar dizendo assim que, saudando também a todos que estão nos assistindo pela internet, está ali a câmera nos registrando, para a eternidade, porque na internet fica para sempre, E pode alcançar até quem está no Japão nesse momento, Então, gente, é com muita emoção então, que eu venho aqui a esse pedestral, que inclusive fui antecedido alguns domingos atrás pelo Avildo Fioravante, querido amigo, que foi meu evangelizador. Hoje nós somos evangelizadores aqui desta casa, o Avildo foi meu evangelizador lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, décadas atrás, E vou ser sucedido no próximo domingo pela dona Clara Lila, nossa querida companheira também, que auxilia aqui na nossa coordenadoria. Eu começo dizendo o seguinte, que é muito bom falar de Jesus. Hoje nós vamos falar de Jesus, de uma passagem da vida de Jesus. Mas antes de adentrar na passagem propriamente dita, eu acredito que muitos aí já assistiram, se não assistiram, pelo menos ouviram falar que tem, num conhecido provedor de internet, uma série a respeito da vida de Jesus, cujo título, misteriosamente, está em inglês, não sei por que não traduziram, que é Chosen, que quer dizer escolhidos, Eu já assisti as temporadas que estão disponíveis, E é muito interessante, muito bonita, eu até recomendaria que assistíssemos. Sempre com aquela ressalva de que aquilo que é feito por Hollywood, ou seja, pelo cinema, por roteiristas que não são propriamente espíritas, ali pode ter muitas liberdades, muitas coisas que na realidade não aconteceram. Mas digamos que se 50% do que está registrado ali, que as fontes são os próprios evangelhos, ali já nos mostra muito da vida de Jesus. E é muito interessante ver, por exemplo, que Jesus, com toda a sua grandeza espiritual, reencarnou num meio simples e ele andava entre os simples. Ele não fazia distinção de pessoas. Numa época, por exemplo, que as mulheres, ou os escravos, ou os leprosos eram muito segregados da sociedade, Ele não atendia a todos do mesmo modo, e atendia às crianças. Muito curioso observar que um dos primeiros episódios daquela série, antes de Jesus iniciar sua vida pública, e não sabemos se isso ocorreu na verdade, Sempre lembrando disso. Se quiserem fontes fidedignas da vida de Jesus, procurem. Então, o livro Boa Nova, os livros de Humberto de Campos, trazem muitos episódios da vida de Jesus, Contos e Crônicas, Boa Nova. E os próprios 4 evangelhos que estão na Bíblia. Mas um dos episódios ali, antes da vida pública de Jesus, ele está num local isolado e as crianças descobrem Jesus. Descobrem e começam a vê-lo assim atrás da moita, de modo escondido. Jesus, obviamente, percebia aquilo lá. Até que um dia, Jesus começa a deixar recadinhos para as crianças, até que um dia as crianças rompem a timidez e vão lá
e começam a falar e brincar com Jesus. E Jesus se põe no mesmo plano destas crianças. Mas agora nós vamos para um episódio da vida de Jesus, que esse, com certeza, sabemos que ocorreu, porque está no Evangelho de Marcos, né? É a conhecida passagem, deixar vir a mim as criancinhas. Então diz Marcos assim: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. Mas seus discípulos as afastaram com palavras ásperas. E Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E aí as crianças então se aproximam, Jesus as abraça, as abençoa, impondo-lhe as mãos, as cabeças delas, né? Nós vamos ver também essa passagem tratada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8. Bem no começo, Kardec inicia esse capítulo 8 não com essa passagem, mas com uma das bem-aventuranças, que é: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Mas não iria falar das crianças, aí Kardec explica, né? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Considerando-se, continua Kardec aqui, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo, sabemos disso, né? Nós temos várias vidas, então meu espírito pode ter 1000 anos, né? Talvez, e não 65 da minha idade cronológica nessa existência. Então, o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Vamos fazer uma pausa. Ora, não teria uma contradição? Se o espírito da criança é antigo e traz as imperfeições de vidas anteriores, como que ao mesmo tempo a infância pode ser sinônimo de pureza? Mas aí Kardec explica. A criancinha, ou seja, nós encarnados ainda em tenra idade, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, é para as crianças, mas para aqueles que se assemelharem às crianças. Ou seja, aqueles que tiveram as características da infância, de pureza, de simplicidade, de ausência de maldade, ausência de malícia, né? Gente, esse único trecho da vida de Jesus, né, não é uma parábola, é um episódio mesmo da vida de Jesus, ele é rico em interpretações. Mas como o nosso tempo é curto hoje, né, nós vamos ficar em apenas 3 ou 4 interpretações possíveis desta passagem. Bom, a primeira interpretação é: o que são as crianças? Ou quem são essas crianças? Quem seriam essas crianças? Seriam só os seres humanos com pouca idade? Bom, então diz Jesus: o reino dos céus não é para as crianças, que são criaturas simples, aliás, diz Kardec, né? Que o reino dos céus não é para as crianças, que são criaturas simples e ingênuas, e que estão ainda em evolução. Na verdade, é para as pessoas que se parecem com as crianças. São as pessoas, então, que têm qualidades típicas das crianças, a saber, a simplicidade, né? A criança não é complicada, né? A alegria. Onde há criança, há alegria, há algazarra, há folia. Elas ficam correndo de um lado para o outro, elas são naturalmente alegres, né? Há também ausência de maldade, ausência de malícia. E aí a gente poderia sintetizar tudo isso em pureza. A criança é pura, né?
E aí, por isso que Kardec, no capítulo 8º, faz a ligação com aquela bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração. Lembrando que essa bem-aventurança Jesus falou no Sermão do Monte, né? Com mais 8 bem-aventuranças. Bom, e quem são esses pequeninos, né? No sentido óbvio e literal, concreto, obviamente eram aqueles seres que na época de Jesus, nesse episódio, tinham lá 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Evidentemente que eram, sim, aquelas crianças, materialmente falando, né? Aqueles seres que estavam naquele momento vivendo a sua infância. Mas eu acho que a gente pode abstrair e ampliar esse conceito das crianças, e isso a gente vai ver então nos itens 18 e 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca o seguinte, que o termo pequenino também poderia ser estendido aos adultos. Que adultos? Aos infelizes, aos fracos, aos escravizados, aos viciados. Toda criança é carente, ela precisa de um adulto para cuidar dela. Esses adultos que eu falei aqui, eles também precisam de cuidados. Então, nós podemos ampliar a expressão pequeninos também para os adultos carentes de alguma coisa, né? Então, a gente pode dizer, os pequeninos, nós estamos num mundo de expiação e provas, de muita imperfeição ainda, e nós somos imperfeitos. Então, podemos entender que Jesus estava se dirigindo, então, a todos nós. Todos nós somos pequeninos, né? Todos nós precisamos ser simples. Todos nós precisamos ser humildes. Todos nós precisamos não ter maldade. Todos nós precisamos demonstrar alegria. Todos nós, então, precisamos chegar à pureza, né? Então, os pequeninos somos nós mesmos, com nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas dependências, as nossas insatisfações. E Kardec prossegue, né? No capítulo 8º ainda, no item 19, ele diz assim, aproveitando as palavras de Jesus, deixai vir a mim as crianças, os pequeninos, porque eu, nesse sentido de Jesus, né, possuo o alimento que fortifica os fracos. E aí Kardec diz assim, qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica a todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, né? Portanto, amor ou pureza de coração, todos nós, como vamos dirigir um carro, precisamos ter a carteira de habilitação, ter a CNH, né? Então, digamos que a pureza de coração é o CNH, é a nossa carteira de habilitação nessa estrada, nessa viagem que todos nós empreendemos em direção ao reino de Deus, né? Então, a criança é a expressão mais legítima da inocência, da pureza e da ingenuidade. E o reino de Deus, então, é a representação desta pureza. Lembrando, então, que a pureza será inseparável, tanto da humildade como da simplicidade. É com humildade e simplicidade que a gente se aproxima das virtudes e, portanto, a gente se aproxima de Deus. Com isso eu fecho a primeira interpretação e agora eu vou para uma segunda interpretação. Lembrem que Jesus falou assim, não as impeçais, deixe eles virem, não impeçam que as crianças cheguem. A segunda interpretação é, vamos ver quem que podem ser essas pessoas que impedem que a gente chegue a Deus, que podem dificultar nosso conhecimento e a prática dos ensinamentos de Jesus. Ali na passagem de Marcos, evangelista, eram os próprios discípulos de Jesus, né? Agora, e na vida, de modo geral, quem é que pode afastar ou aproximar as crianças de Jesus? Pensem um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, somos nós mesmos, né? Que estivemos ao lado ou com alguma responsabilidade sobre essas crianças, sobre esses jovens. Em primeiro lugar, então, os pais. Pais aqui presentes, ou futuros pais, ou avós, né? Eu atualmente sou avô também, né? Vamos lembrar, vamos
olhar para as nossas atitudes, as nossas palavras, para ver se a gente está impedindo que nossas crianças cheguem a Deus, cheguem a Jesus, ou facilitando e incentivando, né? Mas também os professores, aos pais eu acrescento os tios, os avós, né? Os primos, mas também os professores. Aí entra a gente aqui que é educador espírita, evangelizador, os professores da rede de ensino, né? Particular ou pública, os líderes sociais, os líderes políticos, que exemplos eles estão dando? Os artistas, os literatos, que tipos de obras artísticas estão chegando para as crianças? Será que isso está impedindo ou facilitando que elas se aproximem de Deus e de Jesus, né? Os amigos, os vizinhos, enfim, a gente poderia dizer a cultura da sociedade, né? Emmanuel, no seu livro Coletânea do Além, lá no capítulo 1, o título já diz tudo, né? A criança é o futuro, né? Então, ali, Emmanuel demonstra que a fala, explica, né, que a fala de Jesus não se destinava apenas àquele momento, daquele episódio da vida de Jesus. Na verdade, Jesus estava falando para o futuro. Daí, Marcos, o evangelista, ter sido inspirado para registrar essa passagem, para que ela se eternizasse e chegasse até nós, né? Então, essa mensagem de Jesus, deixar vir as minhas criancinhas, se aplica a hoje, ao nosso presente, e também se aplicará ao futuro. E Jesus quer nos orientar, então, quanto à importância do trato que vamos dar para com a infância. Então, aí está mostrando a importância fundamental da educação. Mas não apenas a educação cognitiva, português, matemática, ciências. A educação também à luz do Evangelho, ou seja, a formação moral das criaturas, né? Então, Jesus ali está fazendo um alerta para todos nós, somos pais, avós, tios, professores, líderes, artistas, escritores. Cuidado, então, com as nossas palavras, os nossos exemplos, para a gente não impedir que as crianças se aproximem de Jesus. Então, Jesus está pedindo que a gente seja, na verdade, estimuladores da formação dessas crianças, né? Incentivá-los a se renovarem. Agora, nós chegamos, o tempo está escorrendo rapidíssimo aqui, eu vou chegar agora na terceira interpretação possível dessa passagem. A importância da infância. Por que essa passagem está nos evangelhos? E por que tantos espíritos, Emmanuel é apenas um deles, tantos espíritos e tantos espíritas que escrevem livros, né, que fazem palestras, por que esses espíritos espíritas, encarnados, desencarnados, eles dão tanta importância para a infância, pessoal? Vocês já pensaram por quê? Qual que seria essa razão? A criança é o período da vida, a infância é o período da vida em que o espírito está mais maleável a absorver influências. E as influências, lembrando, podem ser tanto positivas como negativas. É como se a criança fosse uma argila. E nós, os educadores, os pais, seríamos o ceramista que vai dar forma a essa argila. Trazemos tendências das outras vidas? Obviamente que sim, mas elas ainda não se manifestaram plenamente. E dizem, isso é comprovado até na ciência, né? A pedagogia já estudou, a pedagogia Waldorf, por exemplo, fala dos setênios. Então, dizem todos os estudiosos que os primeiros 7 anos da vida de uma criança é o período mais rico e é o período em que, dependendo da idade da criança, 1, 2, 3 anos, ela ainda tem muita influência do plano espiritual. Ela, às vezes, está mais lá do que cá. Mas o certo é que a criança é um barro que pode ser moldado. Daí, a responsabilidade que todos os educadores, pais, nós temos em tratar dessas crianças, em cuidar dessas crianças. Quais são os estímulos? Ou quais são
os exemplos que nós estamos dando para essas crianças. Lembrando que educar não é apenas ensinar cognitivamente, tem a linguagem do exemplo. É pelo exemplo, mais do que por palavras, que a gente educa as crianças. Então não adianta a gente falar bonito, ou ler uma passagem para os nossos filhos no Evangelho no Lar, mas nas outras 23 horas do dia, a gente dá exemplos em contrário daquilo que a gente falou, em contrário daquilo que a gente leu, né? Então, é o lembrete dos espíritos para nós e dos educadores. Vamos ensinar pelo exemplo, mais do que pela cognição e pelo intelecto, né? E aí um lembrete também para os pedagogos e os educadores que, por exemplo, fazem programas, ou mesmo aqui para nós, né, de educação espírita, né? Cuidado com as aulas e os conteúdos que estimulam muito a competição, que incentivam o egoísmo. Evidentemente, não queremos tirar o mérito de aquele que pelo seu esforço alcançou uma nota boa, né? Não é isso. Mas vamos colocar conteúdos. E pais, quando vão escolher a escola, vamos escolher escolas que se preocupam mais com essa formação moral de caráter do que propriamente em preparar para o vestibular, que a gente chama de escolas, de programas conteudistas, né? A gente todo pai, né? E eu não me excluo disso, né? Tenho 2 filhos, né? É evidente que a gente quer preparar nossos filhos para o mundo, para que eles sejam profissionais bem-sucedidos, né? Que possam ter um bom emprego, uma boa remuneração, que lhes dê tranquilidade e segurança para viver. Isso não é errado, mas cuidado com o grau que a gente está dando de importância a isso. Na verdade, a gente tem que formar nossos filhos para serem pessoas de bem, mais do que serem profissionais de sucesso. Porque, pessoal, as pessoas de bem naturalmente farão sucesso, tá? Mas nem todo profissional de sucesso será uma pessoa de bem. E aí, a gente já começa a chegar no nosso encerramento, né? Antes de ir para essa outra interpretação, só lembrar que a questão 914 do Livro dos Espíritos diz que um dos objetivos da educação é renovar as instituições que entretêm e que excitam o egoísmo, pois egoísmo e orgulho, isso está nos Evangelhos, são os maiores impeditivos para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento, para nós nos aproximarmos e podermos praticar os ensinamentos de Jesus. Aí, nós vamos para a última interpretação da nossa manhã, daquela passagem, deixar vir a minhas criancinhas, que é, então, agora chegando aqui para a casa espírita, a importância, então, da evangelização e da educação espíritas, né? A gente, por várias décadas no espiritismo, usou o termo evangelização. Atualmente, prefere-se usar o termo educação espírita. Mas não importa, a essência é a mesma, né? Gente, toda casa espírita precisa ter a evangelização, precisa ter a educação espírita. É uma tarefa que deve começar em casa primeiro, deve continuar no centro e depois, posteriormente, deve continuar em casa. É por isso que aqui nós temos no SEAC, desde isso eu vou falar depois, né? Mas há muitas décadas a educação espírita, mas nós nos preocupamos não só com as aulas com as crianças, nós também fazemos reuniões com os pais, exatamente para sensibilizar os pais da necessidade de que haja uma continuidade e que não haja uma contradição em que o que a gente fala, ensina aqui e o que eles presenciam no lar, né? Então, deve haver uma continuidade, uma unidade entre o lar e a casa espírita.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nesse mesmo capítulo 8º, no item 4. Durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois as ideias que formam seu caráter estão adormecidas. Os seus instintos estão dormindo e ele é mais flexível. Lembra que eu falei da argila? Né? Ele é mais flexível, o que facilita a tarefa dos pais para ajudá-los a progredir. Então, independente da história que a criança traz no seu espírito, das suas vidas anteriores, enquanto ele ainda é uma criança, a gente consegue corrigir muitas das tendências dele, né? É por isso que as casas espíritas devem ter a atividade da educação espírita, da evangelização. Lembrando, então, da importância de que os conteúdos tratados na casa espírita tenham continuidade no lar e que eles vejam os seus pais, os seus avós, os seus tios terem realmente as condutas que a gente procura incentivar aqui no centro. A criança e o jovem educados à luz do Evangelho, precisamos também fazer essa ressalva aos pais. Nós não vamos retirar da vida dessas crianças, desses jovens, desses futuros adultos, as dificuldades. Todos nós já passaremos, nós adultos, por dificuldades na vida, por dores, por perdas, por frustrações. A criança e o jovem que for educado à luz do Evangelho, ele não ficará indene, imune, isento de dores, de frustrações, porque isso faz parte de um mundo de expiação e provas onde estamos encarnados. Mas, diferente de quem não teve essa formação, ele não irá, ou pelo menos não tenderá a cair em depressão, em drogas, em condutas assim de revolta, que poderão comprometer muito a sua atual existência. Então, a criança e o jovem educados à luz do Evangelho terá muito mais condições de equilíbrio na sua vida adulta. E, concluindo aqui a nossa fala, mais 2, 3 minutos apenas, vamos falar um pouquinho da educação espírita que é desenvolvida aqui no SEAC, né? Ela é desenvolvida todos os domingos aqui, e nós temos várias classes, as classes são por faixas etárias, né? E esse trabalho da educação espírita no SEAC, ele começou nos longínquos anos dos 1950 do século passado, com a dona Dilma e a dona Deise, que eu tive a felicidade de conhecê-las enquanto ainda encarnadas, ainda trabalhadoras desta casa. A educação espírita é desenvolvida aos domingos aqui no SEAC, mas também é desenvolvida no Educandário Espírita, e salvo engano, aos sábados, e no Núcleo Alvorada de Cristo, que são, então, 2 núcleos que estão vinculados à nossa casa. Atendemos aqui os jovens, crianças e jovens, né, melhor dizendo, de 3 a 17 anos. Quando o jovem completa 18 anos, ele é convidado, então, a participar da nossa mocidade espírita. A mocidade é diferente da educação espírita. Na educação, a gente tem sempre monitores adultos na classe, né? Nós temos uma programação, roteiros, etc. E na mocidade é o próprio jovem, são os próprios jovens que vão ali escolher o que eles vão estudar, atividades que eles poderão desenvolver, como, por exemplo, visitar creches, né? Fazer campanhas beneficentes. É o próprio jovem da mocidade. E, felizmente, nós temos muito apoio aqui no SEAC para o trabalho da educação espírita, mas a gente, na verdade, precisa de mais. A gente precisa de vocês. E eu queria, então, ir terminando minha fala, falando disso, desse convite. Após a pandemia, nossos alunos diminuíram a 1/3 do que era antes da pandemia. Nós perdemos 2/3 dos nossos alunos. Nós tivemos também uma perda não desprezível de colaboradores, de evangelizadores.
Então, nós queríamos convidar a todos aqui que têm filhos, crianças ou jovens em casa que não participam da educação espírita, que venham para cá. Venham para a casa espírita, né? Se não for nesta, em outra casa espírita, venham reforçar as lides da educação espírita, porque, como vimos, é mais fácil reformular, é mais fácil incutir valores de bondade, de pureza, de simplicidade, de humildade numa criança do que num adulto. Sem desmerecer os trabalhos que são desenvolvidos para os adultos, né? Mas vamos cuidar principalmente da criança e do jovem. Tragam as crianças, tragam os jovens. E agora, voltando ao mote inicial que eu falei, aquela série Chosen, Escolhidos, né? Escolhidos por Jesus foram os seus 12 discípulos. Assim como havia, e isso é mostrado naquela série, ou em filmes da vida de Jesus, havia muitas mulheres e outras pessoas que acompanhavam Jesus nas suas peregrinações, que não propriamente somente os 12 discípulos. Para nós, já pensou a alegria, né? Que privilégio que seria Jesus nos convidando a ser um discípulo dele, e nós podemos sê-lo, né? Agora, para a gente ser convidado, como Mateus Levi foi convidado, né, como os pescadores, André, João, Pedro, foram convidados, Jesus foi até eles. Foi até João, foi até André, foi até Pedro, foi até Levi e os convidou. Mas eles aceitaram. Por que eles aceitaram? Porque eles já vinham de uma preparação antes da encarnação, certamente, né? Eles aceitaram. Mas teve alguns que não aceitaram. Teve aquele jovem rico que procurou Jesus. Jesus, o que posso fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus responde, vende tudo o que tens e me segue. Ele não estava ainda preparado. Então, muito cuidado quando recebemos, né? A gente recebe a todo momento convites para trabalhar na seara espírita, não apenas na evangelização. E é muito comum ouvirmos isso. Ah, mas sabe o que é? Eu estou fazendo uma faculdade, eu não tenho tempo agora. Quando eu terminar a faculdade, aí eu venho. Ah, sabe o que é? Eu estou desempregado, estou procurando emprego. Quando eu conseguir, aí eu vou. Pessoal, na verdade, a gente não tem o melhor momento, né? A resolução dos nossos problemas, na verdade, virá com mais facilidade se a gente se engajar no trabalho do bem. E não podemos colocar como condicionante a vir para o trabalho do bem a resolução dos nossos problemas, né? Então, eu convido todos que estão nos assistindo a virem engrossar as fileiras, então, da evangelização. Seja como evangelizadores, apoiadores de atividades, também como atividades lúdicas, música, né? Todos serão úteis aqui para nós. Então, eu faço esse convite, né? Porque nós precisamos de renovação. Eu sou há 40 anos já evangelizador, comecei em São Paulo, estou há quase 30 nesta casa. Não quer dizer que eu vou parar, não estou fazendo esse convite porque eu vou parar, não é. Mas nossa equipe de evangelizadores está envelhecida, está carente. Então, eu queria convidar todos vocês, venham conversar conosco depois, né? Nós temos cursos de evangelizadores, nós vamos auxiliar, basta ter boa vontade, tá? Então, que a gente possa ser um dos escolhidos por Jesus, tá? E é com esse convite, então, que eu termino aqui essa breve preleção, para dar lugar agora ao nosso coral, e agradeço muito ao convite do SEAC, e a paciência de vocês de nos ouvir. Obrigado. Bom dia. Cumprimentar a todos aqui em nome do Coral Estrelinhas. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Hoje, estreando a nossa camiseta nova. Temos um agradecimento especial a fazer para a Cecília Tezuka, que foi a pessoa que fez os desenhos da camiseta.
E a gente espera trazer um pouco de música aqui, alegrar o ambiente. Vamos cantar 3 músicas que nós já cantamos há muito tempo, quem nos conhece aqui sabe, mas hoje, como vocês podem ver, também o nosso coral está crescendo. Eram estrelinhas, agora estão ficando estrelonas, né? Então, todo mundo crescendo, a gente fazendo 2 vozes, mudando o estilo que a gente está cantando, as músicas que nós já cantávamos há algum tempo, né? Então, vamos começar fazendo a Gaudeamus Hodie, que quer dizer fiquemos felizes pelo dia de hoje, em latim. Na sequência, Estrelinhas, que é a música que deu origem ao nome do coral, né? Na sequência, This Pretty Planet, que fala em como o nosso planeta é bonito e nos leva em segurança nessa viagem pelo espaço, né, pelo universo de Deus. Na sequência, vamos cantar o Telefoninho do Amor, e todos aqueles que conhecem, a gente convida para cantarem junto com a gente, e Quanta Luz, 2 músicas do repertório espírita, né, do cancioneiro espírita, muito conhecidas, podem cantar com a gente, fiquem à vontade. E na sequência, vamos estrear hoje... Obrigado, Cláudio. Vamos estrear 2 músicas do Moacir Camargo, um grande compositor espírita também. Nós tivemos a oportunidade de gravar no estúdio esse ano essas 2 músicas e vamos fazer a estreia delas aqui. E vamos, no dia 17 de novembro, cantar com o Moacir Camargo lá no Núcleo Alvorada de Cristo, né, fazendo um intercâmbio com os outros grupos do Centro Espírita Allan Kardec. Então, agradecemos muito a oportunidade e vamos cantar.
Alô? Alô? Agora sim. Então, para encerrar, essa última música do Moacir Camargo se chama Divinas Alegrias, e a gente gostaria que vocês cantassem um pedacinho com a gente, que fica assim, ó. Só para a gente pegar um tom. 1, 2. Boa nova, com Jesus, a era nova é nova em nós. Boa nova, com Jesus, a era é nova em nós. Terceira vez. Boa nova, com Jesus, a era é nova em nós. Tá bom? Aprenderam? A gente vai cantar a música inteira e o final é assim, e a gente espera que vocês cantem com a gente. Tá bom? Anunciar, a boa nova nos transformar.